Todo mundo já imaginou como seria ter R$1 milhão na conta. Mas pouca gente realmente entende como chegar lá. Muitas pessoas pensam que isso só é possível para quem já nasceu rico, mas a verdade é bem diferente. A maioria dos milionários começou do zero, construindo patrimônio pouco a pouco ao longo dos anos. O segredo não está em ganhar muito dinheiro de uma vez. O segredo está em investir com disciplina. Quando você investe todos os meses, algo poderoso começa a acontecer. O dinheiro começa a trabalhar para você. Isso acontece por causa dos juros compostos, que fazem o dinheiro crescer cada vez mais ao longo do tempo. No começo, o crescimento parece pequeno e quase imperceptível, mas isso é normal no início da jornada. Mas conforme os anos passam, o patrimônio começa a acelerar e o crescimento passa a ficar cada vez mais visível. É exatamente nesse momento que muitas pessoas percebem o poder do tempo nos investimentos, porque o dinheiro começa a crescer mais rápido. Agora imagine investir um valor todo mês durante muitos anos, mesmo que esse valor seja pequeno no início. Por exemplo, investir R$500 por mês já pode iniciar uma jornada poderosa de construção de patrimônio, porque a consistência faz toda a diferença. Pode parecer pouco no começo, quando você olha apenas para o valor mensal, mas com o passar do tempo, o dinheiro começa a se multiplicar. Isso acontece porque os juros gerados passam a gerar novos juros, criando um efeito de crescimento contínuo. Esse efeito cria uma bola de neve financeira que cresce cada vez mais, principalmente quando o investidor mantém disciplina. Dependendo do investimento escolhido, é possível chegar ao primeiro milhão ao longo dos anos, mesmo começando com valores menores. Muitas simulações mostram que investindo R$500 por mês, R$1 milhão pode chegar depois de algumas décadas, graças aos juros compostos. Se o investidor consegue aumentar esse valor para R$700 por mês, o tempo pode diminuir, porque os aportes são maiores. Isso acontece porque cada real investido hoje terá muitos anos para crescer, e o tempo potencializa os resultados. Quanto maior o aporte mensal, menor tende a ser o tempo para atingir o objetivo, porque o crescimento do patrimônio acelera. Por exemplo, investir R$900 por mês pode acelerar bastante esse caminho, principalmente quando o dinheiro fica investido por muitos anos. Agora vamos ver na prática. Quanto tempo pode levar para chegar a R$1 milhão? Investindo todos os meses. Porque os juros mostram como o tempo e os juros compostos fazem a diferença. Investindo R$500 por mês, R$1 milhão poderia chegar em cerca de 23 anos em um CDB, cerca de 24 anos em um título do Tesouro e aproximadamente 21 anos investindo na Bolsa Americana no longo prazo. Se o valor subir para R$700 por mês, o tempo pode cair para cerca de 21 anos no CDB, 22 anos no título do Tesouro, 19 anos na Bolsa Americana. E se o investimento chegar a R$1.500 por mês, o primeiro milhão pode aparecer em cerca de 16 anos, ou até 14 anos, dependendo do investimento escolhido. Quando o valor investido passa de R$1.000 mensais, o crescimento pode ser ainda mais rápido, porque os juros trabalham sobre um capital maior. Isso mostra como aumentar os aportes faz muita diferença ao longo do tempo, mesmo que o aumento seja pequeno. Mas existe algo ainda mais importante que o valor investido, algo que muitos investidores iniciantes ignoram. E esse algo é a consistência de investir sempre, independentemente do momento do mercado. Investir todos os meses sem falhar é o que realmente constrói patrimônio, porque cria disciplina financeira. Muitos investidores cometem o erro de investir apenas quando sobra dinheiro, e isso atrasa muito os resultados. Mas quem constrói riqueza costuma fazer o contrário. Eles priorizam o investimento. Eles se pagam primeiro antes de gastar o restante do salário, colocando o investimento como prioridade. Ou seja, investem primeiro e depois organizam o restante do orçamento, ajustando os gastos se necessário. Esse hábito muda completamente a relação com o dinheiro, porque cria foco na construção de patrimônio. Outro ponto muito importante é escolher bons investimentos, que estejam alinhados com seus objetivos. Existem opções mais seguras e previsíveis no mercado, ideais para quem busca estabilidade. Entre elas estão investimentos de renda fixa como CDB e títulos públicos, bastante usados por investidores conservadores. Esses investimentos costumam oferecer mais estabilidade, principalmente em cenários econômicos incertos. Mas também existem investimentos que podem trazer retornos maiores no longo prazo, mesmo com mais oscilações. Nesse grupo entram as ações e outros ativos de renda variável, que participam do crescimento das empresas. Esses investimentos podem oscilar bastante no curto prazo, subindo e caindo ao longo do tempo, mas historicamente têm potencial de crescimento maior no longo prazo, principalmente quando o investidor pensa em décadas. Por isso, muitos investidores usam uma combinação dos dois tipos de investimento, buscando equilíbrio: parte do dinheiro em renda fixa para segurança e parte em renda variável para crescimento. Essa estratégia ajuda a equilibrar risco e retorno,
criando uma carteira mais robusta. Outro fator essencial é a diversificação da carteira, algo muito defendido por investidores experientes. Diversificar significa não colocar todo o dinheiro em apenas um investimento, reduzindo riscos. Quando você diversifica, reduz bastante os riscos, porque depende menos de um único ativo. Se um investimento vai mal, outro pode compensar, ajudando a proteger o patrimônio. Isso ajuda a manter a carteira mais equilibrada ao longo do tempo, mesmo em momentos difíceis. Outra coisa que atrasa muitos investidores é tentar prever o mercado o tempo todo, algo quase impossível. Muita gente espera o momento perfeito para investir, acreditando que sempre existe uma hora ideal. Mas o problema é que esse momento perfeito quase nunca aparece, e a pessoa acaba adiando o início. Por isso, investir de forma constante costuma ser mais eficiente, porque elimina a tentativa de adivinhar o mercado. Assim, você aproveita diferentes momentos do mercado ao longo dos anos, diluindo riscos. Outra atitude importante é reinvestir todos os rendimentos recebidos, sem gastar esses valores. Quando os juros são reinvestidos, o crescimento acelera ainda mais, porque o capital investido aumenta. Isso faz o patrimônio crescer em um ritmo cada vez maior, criando um efeito acumulativo. Com o passar dos anos, o efeito se torna muito mais visível, principalmente para quem mantém disciplina. É nesse momento que o investidor começa a perceber resultados mais expressivos, e a motivação aumenta. Mas infelizmente, muita gente desiste antes de chegar nessa fase, por falta de paciência, e acaba interrompendo o processo de construção de patrimônio, perdendo anos de progresso. Por isso, paciência é uma das qualidades mais importantes para quem investe pensando no longo prazo. Investimentos são uma jornada de longo prazo, que exige disciplina, foco e constância. Outra dica importante é evitar dívidas com juros altos sempre que possível, porque elas consomem renda. Elas podem destruir completamente qualquer estratégia financeira, principalmente no longo prazo. Antes de investir grandes valores, é importante organizar as finanças pessoais, criando controle. Ter controle dos gastos faz toda a diferença para quem quer investir mais. Quando você entende para onde seu dinheiro está indo, fica muito mais fácil separar uma parte para investir. Outro passo importante é aumentar os aportes ao longo do tempo, conforme sua renda cresce. Quando sua renda cresce, seus investimentos também podem crescer, acelerando os resultados. Mesmo pequenos aumentos fazem muita diferença no longo prazo, porque ampliam o capital investido. Agora imagine finalmente alcançar o primeiro milhão, depois de muitos anos de disciplina. Nesse momento, o jogo financeiro começa a mudar, porque o patrimônio passa a gerar renda. Porque $1 milhão investido começa a gerar rendimentos de forma consistente. Dependendo da rentabilidade, esse dinheiro pode gerar milhares de reais por mês, criando renda passiva. Isso significa que o dinheiro começa a trabalhar por você, mesmo enquanto você dorme. E essa é a verdadeira ideia de liberdade financeira. Quando o dinheiro gera renda, não significa parar de trabalhar imediatamente ou viver sem fazer nada, mas significa ter muito mais opções e tranquilidade na vida. Você pode trabalhar com mais liberdade e menos pressão financeira. Pode escolher melhor suas decisões profissionais e pessoais. Tudo isso começa com pequenas decisões financeiras tomadas hoje. E uma das mais importantes é começar a investir o quanto antes, mesmo que seja com valores simples no começo da jornada. O importante é criar o hábito de investir todos os meses, porque hábitos consistentes constroem resultados gigantes ao longo do tempo. Muitos investidores milionários começaram exatamente assim, com pequenos valores, investindo pouco no início, mas aprendendo ao longo do caminho, mas sem nunca interromper o processo de investir. O tempo passou e o patrimônio cresceu com consistência, e os juros compostos fizeram o resto do trabalho ao longo dos anos. Agora eu quero saber uma coisa importante. Você já começou a investir? Ou ainda está planejando dar o primeiro passo? Conta aqui nos comentários qual é o seu objetivo financeiro. Eu gosto muito de ler as opiniões de vocês que acompanham o canal, e muitas ideias de vídeos nascem dessas conversas com vocês. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o caminho para o primeiro milhão, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Assim o vídeo chega a mais pessoas que querem aprender sobre investimentos. Continue assistindo o vídeo e se inscreve no perfil que aparecem na tela. E ativa o sininho para não perder os próximos vídeos do canal. Também compartilhe esse vídeo com alguém que quer melhorar de vida, porque às vezes uma simples informação pode mudar completamente o futuro financeiro de alguém. Obrigado por assistir até aqui, nos vemos no próximo vídeo.